Oi, meus amores, tudo bom? Gente, voltei aí pra mais um vídeo. E dessa vez eu trouxe um vídeo assim, que já tem um tempo que eu tô gravando ele. E eu tô muito feliz em poder trazer ele pra vocês, porque muita gente me pediu no meu Instagram pra eu gravar pra vocês sobre o DIU. Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no meu Instagram, aproveita e já me segue lá, @TamirisAlvali. Eu coloquei o DIU recentemente, na verdade faz um mês que eu coloquei o DIU. E eu coloquei pelo SUS e eu vou contar pra vocês todo o processo que foi pra colocar o DIU. Então, se vocês gostam desse vídeo, já vai deixando bastante like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos. E bora lá falar sobre esse assunto que vocês tanto me pedem. Bom, eu demorei um pouquinho, né, pra trazer ele. Primeiro porque Jonathan ficou doente, quem acompanha a gente sabe disso. Mas também porque eu estava esperando marcar o meu ultrassom, né? Porque depois que você coloca o DIU, um mês depois você tem que fazer o ultrassom pra ver se ele tá no lugar. E eu esperei marcar esse ultrassom pra poder gravar pra vocês, pra falar que tá no lugar, tudo bonitinho e tal. Foi marcado o meu ultrassom, adivinha? Quando foi marcado, na madrugada, né, do dia, que na verdade no dia seguinte eu ia ter ultrassom. Aí durante a noite minha menstruação veio e não pode fazer ultrassom com a menstruação. Então vai ter que remarcar e eu não sei pra quando que vai ser marcado, então não vou. Então dessa vez eu não vou esperar o ultrassom e eu resolvi logo gravar pra vocês. Mas bom, primeiro, Tamiris, por que DIU? Gente, eu nunca me dei muito bem com o anticoncepcional, desde quando eu era mais nova, quando eu comecei a ter meu ciclo menstrual, quando eu comecei, né, a ter relações ativas sexualmente, que eu passei a tomar anticoncepcional. Nenhum anticoncepcional eu dei muito bem, não deu certo comigo. No meu pós-parto eu tentei tomar 3 anticoncepcionais, também não deu certo. Só desregulou a minha menstruação, só me dava mais dor de cabeça. O último que eu tentei tomar, ele me deixou muito inchada. Eu ganhei 5 quilos em um mês. Uma coisa assim que é impossível uma pessoa ganhar 5 quilos, tipo assim, de gordura. Então, ai, gente... Então a minha médica falou assim, não, é o anticoncepcional que tá fazendo isso. E por que, Tamiris, o DIU de cobre? Bom, eu vou dar mais ou menos uma resumida aqui pra vocês entenderem. Mas a minha médica me informou o seguinte, tem o DIU de cobre e tem o DIU de Mirena. Acho que o Mirena, ele é o que tem hormônio, e o DIU de cobre, ele não tem hormônio. Então ele não faz a pessoa ficar inchada, né, por conta dos hormônios, a pessoa não ganha peso e a pessoa ela não tem risco de ter trombose nas pernas por conta dos hormônios que não tem nesse DIU. Tá, mas se não tem hormônio, como que ele protege? Minha médica meio que explicou aqui pra mim. Primeiro, né, quando você coloca o DIU, ele vai tampar os seus ovários, então a pessoa ela pode ejacular, mas o sêmen ele não vai passar por conta do que tá tampado. Também ela explicou pra mim que o cobre, ele meio que bloqueia o esperma, aí ele faz um bloqueio ali do esperma. Então são duas formas assim de proteger, vamos dizer. Gente, se eu estiver falando coisa errada, me perdoe. E ela falou também que me explicou sobre os riscos que tem sobre o DIU de cobre, se você colocar DIU e tudo mais. Só que eu tenho que fazer o meu DIU, ele tem uma duração aí de 10 anos, tá? E eu tenho que fazer acompanhamento todo ano. Eu tenho até a carteirinha, que eu não tenho aqui, acho que tá na minha caixa de documentos. Mas eu tenho até a carteirinha do meu DIU, porque eu tenho que fazer consulta todo ano pra saber se o DIU tá no lugar, se tá tudo certo, se tá funcionando tudo bonitinho, pra não correr o risco de engravidar, tá bom? Essas, assim, acho que são as informações, assim, que eu tenho que passar pra vocês de início. E agora vamos lá contar todo esse processo de colocação do DIU. O meu DIU, ele demorou bastante pra ser colocado. Praticamente a Duda, eu coloquei ele quando a Duda tava com 1 ano e 3 meses, mas demorou por conta da pandemia. Minha médica mesmo falou que se não fosse a pandemia, o tempo assim que a gente levaria pra colocar o DIU era só, tipo assim, do máximo aí de uns 2 meses a 3 meses, porque
porque a gente precisa do Papa Nicolau. E o Papa Nicolau, ele é um exame ele demora mais ou menos 2 meses para ficar pronto o resultado. Então, praticamente, a gente só depende dele, tanto que quando eu fiz, eu só precisei desse exame depois. Quando ele ficou pronto, a gente colocou no mesmo dia que a minha médica pegou o resultado do meu Papa Nicolau. Então, se não fosse a pandemia, a gente levaria aí mais ou menos de 2 a 3 meses para colocar, porque seria o tempo em que o Papa Nicolau ficaria pronto, tá bom? Quando eu ganhei a Dudinha, lá na maternidade, a moça veio, né, a obstetra, veio e perguntou pra mim qual método contraceptivo que eu queria usar. Eu falei pra ela que eu queria o DIU, porque até então, antes de ter a Dudinha, eu tentei diversas vezes tomar alguns anticoncepcionais e não deu certo comigo. E eu já tinha pretensão de colocar o DIU antes de ter a Duda, então agora que eu tinha ela, eu queria colocar. Aí ela me deu um encaminhamento, porque lá na maternidade onde eu ganhei a Duda, eles têm um programa tipo um programa, sabe? Pra poder agilizar o processo da colocação do DIU. Então ela me deu aquele encaminhamento e falou assim, olha, vou te dar esse encaminhamento que aí você vai colocar mais rápido. Bom, eu vou contar, gente, porque já era pra eu ter colocado esse DIU há muito tempo, só que por conta da pandemia atrasou todo o processo. Mas enfim, eu gravei alguns takes pra vocês e eu vou colocando também pra vocês aí nos takes. No meu retorno de pós-parto, depois lá dos 45 dias, né? Eu fiz o retorno pra poder pra poder colher o Papa Nicolau, pra gente dar início ao processo da colocação do DIU. Foi em março, foi em fevereiro isso. Só que eu ainda estava ali sangrando, tendo sangramento do pós-parto. Só eu começar a gravar. E então com isso acabou que a minha médica não conseguiu fazer também coletar o Papa Nicolau. Então ela me deu um anticoncepcional pra eu tomar e pra cortar o sangramento e eu retornar lá e recolher o Papa Nicolau. Só que com isso consegui e tudo mais. Depois de um tempinho fui lá, a gente não conseguiu recolher o Papa Nicolau porque ela não estava lá presente no dia que eu fui. Aí chegou março, começou a pandemia e foi onde, sabe, empacou tudo. Aí a gente demorou bastante porque a minha médica passou o ultrassom pra eu fazer e passou o Papa Nicolau também pra eu colher. Coloquei, né, tentei agendar, só que é aquela coisa, né, quando começou a pandemia, fechou tudo. Então não tava tendo consulta, não tava fazendo exames. As únicas pessoas que estavam fazendo, tipo assim, que eu não consegui fazer exame era a gestante. E mesmo assim estava um pouquinho demorado. E olha que aqui onde eu moro, o SUS funciona super bem, gente. É assim, excelente. Quem acompanhou a minha gestação sabe que eu larguei eu deixei de pagar as minhas consultas no pré-natal para poder passar no SUS, porque eu achei bem melhor no SUS do que pagando no particular. Mas enfim, aí com isso demorou muito. Quando foi no mês 8, se não me falha a memória, ou foi no mês 8 ou não foi no mês 10. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Eu consegui marcar o meu... eles me ligaram dizendo que tava com o ultrassom marcado, agendado. Eu fui lá e fiz o ultrassom. Esse ultrassom é o transvaginal, que você tem que fazer... Transvaginal. É o transvaginal. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Você faz ele pra você saber o tamanho do seu útero, aonde que ele tá, o útero esquerdo, direito, sabe? Você vai saber o tamanho, tudo bonitinho, identificar o local e tudo mais. E fizemos esse exame e ela falou assim também que tava tudo certinho, tava tudo bonitinho. O útero não, perdão, o ovário. É o ovário? Ai, gente, eu vou colocar aqui, mas eu acho que é o ovário. Mas eu acho que vocês entenderam, eu vou colocar aqui pra vocês. Mas enfim, aí fiz esse ultrassom, consegui marcar uma consulta com a minha médica. E eu ainda não tinha conseguido colher o Papa Nicolau por conta da pandemia. Aí no final do ano passado, que foi 2021, final de 2020, a pandemia deu uma melhorada. A gente já estava na fase verde com relação ao Covid e aí estavam caminhando para a fase azul, para voltar tudo ao normal. Então as consultas voltaram, os negócios de exame voltaram. Tanto que eu marquei a minha consulta com a minha médica, a gente passou uma bateria de exames pra fazer, porque eu tinha que refazer esses exames no pós-parto e acabei não conseguindo fazer. Então com quase um ano de pós-parto, eu consegui fazer essa bateria de exames pra saber sobre o hipotireoidismo, sobre a pressão alta, pra ver se tá tudo normal. Graças a Deus tava tudo normal.
E com isso a gente agendou também o Papa Nicolau. E foi muito rápido. Acho que foi com 2 semanas a gente agendou. Menos de 2 semanas a gente agendou. Não, perdão. A gente agendou o Papa Nicolau. Eu lembro, gente, era uma coisa de louco. A gente agendou o Papa Nicolau. Fui fazer, demorou um pouquinho. Aí no dia que eu fui fazer, de novo, a minha bendita menstruação veio. A gente marcou pra um dia. Aí quando foi, a gente, tipo assim, eu fui lá hoje, a gente marcou pra, vamos supor, hoje era segunda. A gente marcou lá pra sexta-feira, tá bom. Quando foi indo, chegando Aí quando chegou na quinta, durante a noite, a minha menstruação veio. A gente teve que remarcar. Aí teve um dia que a gente foi lá, eu fui lá e marquei, eu falei assim, olha, eu fui de manhã, aí eu consegui marcar pro mesmo dia, no fim da tarde. Deu tudo certo, consegui marcar e finalmente consegui. Gente, juro pra vocês, foram de 3 a 4 tentativas pra fazer esse bendito Papa Nicolau. Toda vez que eu ia fazer, por conta, né, da pandemia, demorava um pouquinho pra marcar, e quando marcava, minha menstruação vinha e a gente não conseguia fazer o Papa Nicolau. Aí, durante todo esse processo de 1 ano, né, eu tentei acho que 3 anticoncepcional e todos, gente, não deu certo comigo. O último que eu tentei, eu engordei mais de 5 quilos em 1 mês, gente. Aí a minha médica virou pra mim e falou assim, não, realmente, não dá pra você usar anticoncepcional, então vamos agilizar o processo do DIU. Perfeito, fiz o Papa Nicolau, a minha médica falou assim, olha, ele fica pronto em 2 meses, no máximo, mas com 1 mês você vem aqui e vê se o exame ele tá pronto. Se ele tiver pronto, você já marca a consulta comigo e a gente já vai e já vê e já coloca o DIU. Perfeito, fiz isso. Quando chegou 1 mês, o moço, ele confundiu, ele achou que meus exames estavam prontos, que na verdade o que estava pronto era os exames que eu tinha feito da bateria de exames, e não era o Papa Nicolau que estava pronto, e ele marcou. Gente, quase que eu ia esquecendo de gravar esse take. Hoje é dia 19 de fevereiro, tô com consulta marcada daqui a pouco, agora é 9h50, eu tenho uma consulta marcada com a médica às 10h35 da manhã. Ela vai olhar o meu Papa Nicolau e o meu ultrassom transvaginal que eu fiz do útero, e vai olhar alguns exames também que eu fiz, né, de rotina, pra ver como que tá a minha saúde, e a gente vai ver. E hoje a gente vai saber mais ou menos como vai funcionar a colocação do DIU. Então bora lá, eu vou lá no posto e eu comento com vocês o que deu. A minha consulta, eu fui lá com a médica, não tava pronto o meu Papa Nicolau. Aí ela perguntou pra mim qual era a data da minha última menstruação. Falei pra ela que tava certinho, minha menstruação tava vindo dia 4 todo mês e tava ficando em média de 3 a 4 dias. Gente, eu nunca tive uma menstruação tão regradinha como eu tô tendo agora e tão bonitinha. Antigamente eu ficava 1 mês, um mês não, perdão. Eu ficava 1 semana menstruada, agora eu tô ficando de 3 a 4 dias. E vindo certinho, todo dia 4 tá vindo a minha menstruação. Marcamos, a minha médica foi e marcou pro dia 4 de fevereiro pra gente colocar o DIU. Foi dia 4 de fevereiro, nós tá em fevereiro, não, perdão. Foi dia 4 de março, ela marcou. E ela falou assim, olha, acredito que dia 4 o teu exame já vai estar pronto e a gente já coloca o DIU. Tá bom, aguardei. Gente, eu juro pra vocês, foi uma coisa de louco. Chegou no dia 3, cadê minha menstruação? Eu juro, gente, eu fiquei muito nervosa. A gente marcou pro final da tarde, né? A minha consulta chegou dia 3, cadê nada de menstruação, nada de cólica? Eu falei, gente, eu não acredito que justo agora que eu vou colocar o DIU, a minha menstruação não vai vir. E a minha médica queria colocar o DIU no dia da minha menstruação pra poder descartar a possibilidade de uma possível gravidez. E também porque ela acha melhor colocar também quando eu tô menstruada. Porque aí, né, o útero, o ovário e tudo mais, ele dá uma inchadinha. Então ela falou assim que tem essa preferência de colocar quando a mulher tá menstruada. Tudo bem, quando chegou no dia 4, cadê essa menstruação? Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando que não vai descer, não tô acreditando. Quando foi mais ou menos um pouquinho mais de manhã,
Pronto, senti uma cólica, ela veio. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Aí fomos lá no finalzinho da tarde, acho que foi marcado por umas 3 horas da tarde a minha consulta. Eu fui. Gente, chegou o dia. Hoje é dia 4 de março. A gente marcou consulta pra hoje, pra colocar o DIU e tudo mais. Chegou o dia. Tô um pouquinho nervosa, com medo. Quase deu errado, mas no fim deu quase certo, né? Porque a gente precisa chegar lá e pra ver se realmente a gente vai colocar hoje. Mas depois eu conto essa história pra vocês, porque eu estou um pouquinho atrasada, como de costume. O Uber tá chegando, já tá uns 2 minutinhos daqui de casa, já vou descer. Bora lá, que eu vou contar tudo pra vocês, como que foi. Enfim, bora lá. Graças a Deus, o meu Papa Nicolau estava pronto. E aí mostrei o exame do ultrassom pra médica, levei todos os exames que eu tinha feito, a gente sentou, conversou. O processo ali ele é muito, na verdade, a colocação do DIU, ele é muito rápido, mas eu fiquei mais de 1 hora com a médica. Por quê? Porque ela tem que passar pra mim todas as informações com relação ao DIU. O meu DIU de cobre, ele tem duração de 10 anos. Ela me falou que sobre os cuidados, né, tipo assim, que tem que ter ali no processo depois que você coloca. Foi me passando que o DIU, ele pode causar algumas cólicas a mais, pode aumentar o fluxo, enfim, todas as informações que tem que ser passado. Aí um monte de papel tem que preencher, assinar. Nossa, é um pouquinho chatinho esse processo, mas depois, enfim, deu tudo certo, coloquei o aventalzinho e deitei na maca. Gente, eu juro pra vocês, parecia que eu tava ganhando um neném, porque tipo assim, tava a minha médica, tava uma auxiliar dela, que provavelmente ela deve estar se formando também em ser obstetra. E tinha mais uma pessoa com a gente, acho que era uma enfermeira e tudo mais. Eu juro pra vocês, eu deitei lá na vaga. Aí a moça segurou na minha mão e falou assim: olha, se doer, você aperta a minha mão. Eu falei assim, tá bom. Só que eu tava muito nervosa, gente. Eu sou muito medrosa pra esses negócios de dor. Então, tipo assim, eu fiquei muito. A minha médica falou assim: Tamires, relaxa. Porque eu ficava tão apreensiva que eu ficava contraindo. E ela: Tamires, relaxa. Pegou meu ultrassom, viu onde estava tudo certinho. Ela foi, colocou lá o negocinho, abriu. E ela sempre me falando: olha, eu vou colocar agora, tá bom? Eu falei assim: não, tudo bem. Aí ela: ó, tô abrindo. Eu falei: não, tá bom, tá lá. Aí ela: olha, eu vou limpar aqui. Eu falei: não, tudo bem. Nossa, gente, na hora de limpar, eu confesso pra vocês, dá um incômodozinho, né, que ela faz ali o processo de limpar. É um negocinho meio gelado, dá um incômodozinho. Aí na hora de colocar, aí na hora que ela falou assim: olha, agora eu vou colocar o DIU, você pode sentir um desconforto. Gente, aí eu fiquei muito nervosa, apertei assim a mão da moça. Aí ela foi, encaixou. Dá uma cólica, tipo assim, eu fiz, não é que eu tomei um susto. Dá uma cólica, um desconforto muito, assim, é como se fosse uma cólica muito grande. Mas depois que ela coloca, passa. Eu diria que é uma dorzinha ali de uns 10, 15 segundos, sabe? É uma cólica bem forte, porque você sente mesmo um incômodo ali, sabe? Você sente ela colocando. Só que depois também que coloca já era. Aí ela foi, colocou, fechou e pronto. Esse processo de colocar o DIU foi assim, mais ou menos em uns 10 minutinhos, sabe? No máximo, assim, porque tem um processo lá de limpar, é bonitinho. Depois que ela colocou o DIU, eu fiquei com algumas cólicas, né? Agora eu vou contar pra vocês mais ou menos como funcionou após colocação. Ela me passou um remédio que eu tinha que tomar, 2 comprimidos em dose única. Passou um remédio que eu tinha que tomar durante 1 semana. E passou um remédio também pra cólica, que eu tinha que tomar. Eu fui tomando esses remédios, confesso pra vocês que eu fiquei com muita cólica assim no primeiro dia. Ficou assim, foi um pouquinho difícil de andar e tudo mais. Por 2 dias mais ou menos eu fiquei sentindo cólica. Eu tive um fluxo muito grande de sangue, sabe? Vazou muito sangue, sujou a roupa da cama e tudo mais. Porque, gente, sério, eu tive um fluxo muito grande, muito grande aí. Eu fiquei mais ou menos, acho que uns 8, 10 dias menstruando, gente, sem brincadeira. Porque os primeiros dias foi muito alto o fluxo e depois foi diminuindo. Né? Aí teve um fluxo bem alto, né, de sangue, comentei com vocês, tive bastante cólica.
tive que fazer pausa de relação sexual por uma semana, né? Acho que pra não tirar do lugar, pra não correr nenhum risco de infecção. Minha médica até explicou pra mim que o processo ali é todo limpo, você tem toda hora limpando ali na hora de colocar, pra não correr nenhum risco de infecção, mas mesmo assim tem que tomar todos os cuidados, tá bom? E tem que ter, durante um mês, tendo relações sexual com camisinha, tá bom? Gente, como vocês podem ver, ó, tô aqui editando o vídeo pra liberar pra vocês. E eu esqueci de contar um detalhezinho. Outra coisa também que eu não posso com o uso do DIU é usar absorvente interno. Porque como a gente, né, coloca o absorvente interno lá pra dentro e tudo mais, o que acontece? Pode acontecer o risco de na hora que o absorvente inchar, né, com sangue e tudo mais, aí na hora que a gente puxa a linha do DIU que fica penduradinha também, pode enroscar no absorvente e retirar o absorvente, ó. Pode enroscar tá certo mesmo. A linha que fica no DIU pode enroscar no absorvente interno e a gente acaba puxando junto o DIU e tirando do lugar e tudo mais. Então não posso usar. E é louco porque eu comprei bastante absorvente interno e tá tudo aqui em casa encostado. Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse bendito absorvente. Aí tudo bem, né? Não pode usar, então a gente não usa. Aí, né, a gente marcou, fiquei de fazer o retorno com um mês pra poder marcar o ultrassom. E marcar também Aí, depois que fizesse o ultrassom, eu tinha que marcar uma consulta com ela pra saber como que tá o DIU. Aí, foi o que eu comentei com vocês no início do vídeo, né? Eu quis esperar também primeiro passar esse processo dos primeiros dias com o DIU menstruada pra poder falar pra vocês como funcionou comigo, e quis esperar também pra fazer o ultrassom. Só que infelizmente a gente marcou o ultrassom e eu acabei ficando menstruada e a gente não conseguiu fazer o ultrassom. Aí tá lá pra poder remarcar. Vou aproveitar, né, que eu menstruei de novo, né, a segunda menstruação depois de colocar o DIU, eu vou contar pra vocês como funcionou. Por incrível que pareça, a minha menstruação veio certinha no dia 4, ficou 4 dias sangrando normal, tive assim um fluxo alto ali no primeiro dia, mais ou menos, de sangue. Aí no segundo já foi ficando assim, foi diminuindo, no terceiro dia já diminuindo e no quarto já tinha um pouquinho de sangue, mas ainda tava lá. E no quinto e diante não tinha muito sangue. Sabe quando você faz xixi, você passa e só sai uma aguinha vermelhinha, assim, bem bonitinha, rosinha? Então, era só o que tava acontecendo isso. Então, menstruei normal no dia 4, não atrasou nem nada. O fluxo, né, deu uma aumentadinha um pouquinho, mas foram 4 dias só. Não fiquei uma semana menstruando. E não tive cólica, gente, uma coisa de louco. O máximo que eu tive foi só uma dorzinha bem de leve, não tive cólica nem nada. E aí, se vocês quiserem, eu posso ir contando, sei lá, nos próximos meses, eu posso ir contando pra vocês como tá funcionando, né, o meu ciclo menstrual depois do DIU. Agora eu já estou liberada, vamos se dizer, pra ter relações sexuais sem camisinha, mas mesmo assim, mesmo tendo DIU, mesmo liberado, não pretendo fazer relação sexual sem camisinha, sempre se cuidando, porque morro de medo. Por mais que o DIU, minha médica até explicou. Não acredito nisso. A minha médica até explicou que o DIU ele é como se fosse um... Ai, gente, como faz quando a mulher opera, sabe? Então, ele é quase igual isso, tá? Porque ele tampa ali, mas... mesmo assim, ele pode falhar, você pode engravidar, pode acontecer, né? Quando Deus quer, não tem quem faça você não engravidar. Então a gente vai tomando todos os cuidados. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me manda lá no Instagram que eu respondo vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, espero ter tirado todas as dúvidas pra vocês, as dúvidas que vocês tinham. Se tiver mais algumas coisas, é só comentar aí. Enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!